Olá, amados. Meu nome é Edinho, sou pastor em Fortaleza, trabalho com o Fabiano, que é pastor em Souza, trabalhamos com algumas igrejas. Esse canal é o canal Indo Fazendo Discípulos para Jesus. E por esse dia nós temos falado muito, eu e Fabiano, sobre como tratar aqueles que são feridos no meio da batalha. Creio que nós, muitas vezes, não sabemos como lidar com esses feridos. Como resgatar? Uma vez eu vi uma frase dizendo que a igreja é o único exército que muitas vezes deixam seus feridos para trás. Precisamos aprender a carregar os nossos feridos. E destaquei alguns textos da palavra, somente palavra, gostaria de ler com os amados para que possamos refletir sobre esse tema. Como, de fato, podemos resgatar os nossos feridos. Tem um versículo, alguns versículos, em 2 Coríntios capítulo 4, de 8 a 10, depois vou ler do 16 ao 18. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos próprios sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em Romanos 8 fala, a esperança, como esperamos aquilo que vemos, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí em 1 Samuel 14, 6, Jonatas disse ao seu escudeiro, durante aquela missão de reconhecimento: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada, absolutamente nada, pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Eu acredito que nós precisamos nos apossar disso. Está no coração de papai salvar aqueles que se perdem. Como? Qual é a hora de refazer? Qual é a hora de recomeçar? Qual é a hora do recomeço? Então, diz em Jeremias 18, de 3 a 6. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez. Estragou, mas ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como o barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Precisamos sentir que somos a 8ª cavalaria, para que aqueles que estão perdidos, em todos os índios ao redor, aquela gritaria, possam sentir um alívio quando chegamos tocando as trombetas e dizer: a ajuda está a caminho. Em Jeremias 30, de 12 a 14, de 16 a 17, diz assim: assim diz o Senhor, seu ferimento é grave, sua ferida é até incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Ele não se importa com você. Porém, eu, Senhor, farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas chagas
curarei as suas feridas, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda, em Isaías 57, 15 a 18, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, diz o Senhor. Porque, senão, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei, por causa da sua cobiça perversa, essa cobiça perversa. Fiquei indignado e feri, fiquei irado e escondi o meu rosto, diz o Senhor, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, diz o Senhor. E o que devemos pensar dos fracassados, desses desanimados, desses caídos, desses feridos? Deus não vai tirar a vida. Ao contrário, o Senhor cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Agora, veja o que está escrito em Isaías 42, 2 e 3. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, e nem apagará o pavio fumegante. Se ainda há algum interesse, se existe alguma luz, precisamos crer nessas palavras para poder resgatar esses feridos. Em Lucas 15, versículo 7 diz: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então vamos chegar mais perto desses. Em Joel 2, 2 a 14, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vossas vestes. O Senhor, o seu Senhor Deus, Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrepende-se ao passar, deixem uma bênção. Temos que ter uma visão mais ampla. O Senhor, como diz lá em Salmo 37, de 23 a 25, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Em 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Finalizando com Filipenses 3, de 3 a 14, vamos ter o foco voltado para frente, olhando esses amados, crendo que há uma solução, crendo que há uma restauração, porque Jesus deu sua vida para restaurar o que se havia perdido. Diz assim, em Filipenses, Paulo dizendo, no capítulo 3, de 3 a 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então vamos ter um fôlego maior. Que esses textos aqui nos dêem um fôlego maior, nos dê uma nova esperança para resgatar aquele que se perde, para aquele que foi ferido, está lá ferido no campo de batalha, que possamos enfrentar tiros, enfrentar todo um clima ao redor adverso, mas que possamos ir, carregar no colo e levar para resgatar, ainda que possamos ser feridos também, mas que possamos ir resgatar esse que
estão feridos no meio do campo da batalha. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Esse é o canal Indo Fazendo Discípulos para Jesus. Deus abençoe vocês.